Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Terceiro Mundo, através do conteúdo do capítulo 12 da Era dos Extremos, do Hobsbawm. Gente, o que rola? Depois da Segunda Guerra, né? Uma penca de países ali da Ásia, da África também, da América Latina, eles conquistaram a independência, né? Só que eles enfrentaram, assim, muitos desafios e um dos principais foi a pobreza, né? O crescimento populacional descontrolado, né? E também governos bastante instáveis, gente. Alguns desses países, né, caíram nas mãos de regimes militares ou eles decidiram copiar modelos políticos mais autoritários, né, santa inteligência, enquanto eles tentavam assim se desenvolver com a ajuda de estados maiores, né, e reformas como industrialização, reforma agrária e tudo mais. E é esse conteúdo que a gente vai ver na íntegra aqui no vídeo de hoje. Se você está caindo aqui de paraquedas, meu amigo, a dinâmica é muito simples. O conteúdo vai ficar na tela e eu vou trabalhar em cima desse conteúdo que está escrito aí com vocês. Se você por acaso tiver interesse nas demais obras da coleção do Hobsbawm, das Eras, tem uma playlist, tem uma playlist para cada livro aqui no canal, destrinchado por capítulos e partes, ou só capítulos, dependeu muito do meu humor, do meu tempo e da minha disposição, que normalmente não é muito em nada. Então, galera, apresentações feitas, recados dados. Te convido a ficar até o final. Se tu curtir, deixa aquele joinha, passa pra frente pra galera que tá precisando. E vamos embora começar o trabalho. Seguinte, depois da Segunda Guerra, o processo de descolonização mudou pra caramba, né, no cenário político mundial. Acabei de comentar, né, alguns países da Ásia, da África, né, também da América Latina, que antes eles eram colônias, eles começaram a se tornar independentes num número maior, né, criando muitos novos estados pequenos, né. Esse fenômeno também ele teve um reflexo bem legal aqui nas Américas. O principal impacto dessa independência foi o crescimento rápido da população nesses países e a pressão que isso gerou no nível global, gente. Seja lá em termos de economia, de política, né? Ou até mesmo questões de migração. Muito importante. Esses novos países eles começaram assim a ter um papel mais ativo no mundo. A população dos países mais pobres ela começou a crescer muito rápido, né? Isso aconteceu porque as pessoas assim, elas passaram a viver mais. Já que as novas tecnologias, os remédios e as melhorias no transporte, né? Tudo isso ajudou a reduzir o número de morte, né? Ao mesmo tempo, gente, as famílias elas ainda tinham muitos filhos, né? E com esse aumento da população, ficou mais difícil distribuir recursos, né? Isso acabou aumentando a diferença entre os países mais ricos e os países mais pobres, né? Consequentemente, criando mais desigualdade econômica. Em países em desenvolvimento, gente, o crescimento da população ele ainda é um problema. Muitos especialistas eles acham que esses países eles acabariam passando por uma fase chamada de transição demográfica. Anota aí, bastante importante. O que é essa transição demográfica? É quando as taxas de nascimento e de morte elas ficam mais equilibradas, só que a maioria desses lugares não chegou ainda nessa transição demográfica, gente. Alguns países, assim, eles ainda tentaram controlar a população com políticas, né, como a esterilização forçada na Índia, um exemplo muito forte, ou a política do filho único na China, né? Dá uma olhada mais a fundo nessas duas medidas. Só que assim, ambas não resolveram de fato o problema. Alguns desses países que ganharam a independência, eles acabaram copiando modelos políticos que eles já conheciam, né? De quem tinha colonizado eles ou das potências que vinham vencendo as guerras, né? Como, por exemplo, a União Soviética. Alguns deles, por exemplo, eles decidiram assim, seguir o estilo do partido único que os soviéticos usavam e começaram a se chamar de, olha só, Repúblicas Democráticas Populares. Outra informação importante
né? Só que na real esses nomes assim eram uma forma de mostrar que eles queriam ser vistos de uma certa maneira no mundo, né? Mais do que uma descrição fiel de como as coisas realmente funcionavam nesses sistemas. Apesar deles terem estruturas assim, que pareciam autoritárias, muitos desses países, gente, eles tinham assim, elementos que eram necessários para poder fazer esses sistemas funcionar de verdade. E também muitos países do terceiro mundo caíram, né? Nas mãos dos regimes militares, né? Não, assim, importando muito a política que eles tinham no começo. O regime militar foi e pegou. Um exemplo, né, diferente foi a Índia, que ela conseguiu manter um governo civil e democrático apesar de todos os pesares. Só que de modo geral, gente, os golpes militares, assim, eles acabaram se tornando meio que comuns, né? Especialmente em lugares que estavam passando por crises políticas que não tinham governos fortes para poder sustentar o sistema diante dos golpes militares. A maioria desses novos estados, eles não tinham tradições políticas mais fortes, né? Então o que aconteceu? Eles acabavam chamando o exército para poder tentar colocar ordem na bagunça e lidar com as instabilidades locais. Depois da era colonial e também durante a Guerra Fria, muitos países eles começaram a ver assim, um aumento na influência dos militares na política. Grandes potências, né? Pô, Estados Unidos também, a União Soviética, eles costumavam dar armas e também dinheiro, gente, para os seus aliados, né? Isso fez com que os exércitos desses aliados eles se tornassem mais importantes nas nações deles, né? Na Europa Ocidental, os militares eles geralmente estavam sob controle de governos civis, né? Exceto em momentos extremos, né? Um exemplo que aconteceu na França e em Portugal durante a descolonização. Até mesmo em países onde os Estados Unidos eles apoiavam regimes militares, gente. Grécia, né, 1967, esses governos militares eles não conseguiram durar muito, não conseguiram ter uma durabilidade maior. Eles acabaram caindo por conta de problemas internos e também da pressão por mais democracia. Nessa fase de descolonização, a África passou por um período assim bastante complicado, gente. Os novos governos, eles já eram instáveis, né, muitas vezes inexperientes, simplesmente não conseguiram lidar com os problemas do dia a dia nesses territórios, né? Isso levou que a várias intervenções militares, né? A ideia era tentar colocar ordem nas coisas, só que muitas vezes essas tentativas elas simplesmente não funcionavam como era esperado. Aí a instabilidade política fez com que esses países eles se tornassem alvos, gente, para quê? Intervenções de outros países, né? Principalmente de quem? United States of America. Eles estavam preocupados com o comunismo se espalhando, né? E por conta disso acabaram apoiando regimes militares ao invés de construir democracias. Grande hipocrisia dos senhores estadunidenses. As intervenções militares e as estratégias de espionagem, né, que também rolava, acabaram se tornando uma espécie de resposta à falta de governos estáveis, né? Só que no final das contas, isso assim, só complicou mais ainda a situação. Os países do terceiro mundo eles também começaram a criar políticas de industrialização e de desenvolvimento econômico com a ajuda dos seus próprios governos, né? Eles se inspiraram em modelos como o da União Soviética e eles estavam bastante assim motivados por sentimentos de nacionalismo e anti-imperialismo, gente. A ideia era se livrar da dependência das antigas potências coloniais e buscar um desenvolvimento mais independente, né? A soberania nacional. Uma das estratégias mais importantes foi a nacionalização dos recursos naturais, gente, como, por exemplo, o petróleo, né? Isso ficou muito evidente com a criação de uma sigla, desculpa a tosse, que é importante anotar, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Guarde isso aí que é importante. E a OPEP ela ajudou os países produtores a tomar o controle das negociações com as empresas estrangeiras, né?
Mesmo os países que ainda precisavam de capital de fora, eles começaram assim a ter economias mais controladas pelos seus estados, né? Tentando garantir que o desenvolvimento assim fosse feito de uma maneira mais benéfica, né, para a própria população. No papel é tudo muito bonito. Só que muitos desses países, infelizmente, eles não conseguiram se desenvolver como que eles queriam. Só que outros, né? Dois exemplos citados aqui no conteúdo: o Brasil e o México, eles se saíram bem com as suas estratégias de industrialização. Mesmo assim, enfrentando corrupção, mais umas 70 vezes corrupção e burocracia, mais umas 50 vezes, assim, eles tiveram um crescimento econômico alto, né, comparado aos demais, e conseguiram criar indústrias que, por mais que o país fosse subdesenvolvido, essas indústrias eram consideradas modernas. Aqui no Brasil, o governo teve um papel muito grande na economia, né? No México, o setor público ajudou também bastante na geração de quê? De novos empregos, gente. Se a dependência do governo para poder ajudar o desenvolvimento acabou sendo uma parada comum em muitos lugares, né? Especialmente nos chamados. Outra sigla importante, né? O NIC, N-I-C e o Szinho. Países de industrialização recente. Guarda também, que é muito importante. Esses países, assim, apesar de eles terem seus próprios desafios, eles conseguiram fazer uma transição para economias industriais de forma moderna, né? Consideradas bem-sucedidas. NICs, guarda. Basicamente, o desenvolvimento econômico do terceiro mundo, seja controlado pelo governo ou não era assim algo que interessava a maioria das pessoas em termos de população. Em muitos lugares, né, principalmente na África subsaariana, gente, e no sul também, no sudeste ali asiático, a vida no campo era a regra, era a norma. A maioria das pessoas estava focada em cultivar o que precisava para poder viver, ou seja, praticava agricultura de subsistência mesmo. As rendas do governo, gente, nesses países, elas dependiam de algumas culturas, ou seja, algumas coisas, alguns produtos específicos que eram exportados, né? Como, por exemplo, muito café, muita banana. Só que esses produtos, essas culturas, eram plantadas em áreas bem específicas. Além disso, muita gente preferia ficar longe das interferências externas, né? Isso porque, assim, ao longo da história, eles aprenderam que se envolver com forças de fora, gente, geralmente não traz melhorias reais para as vidas deles. Então eles preferiam continuar no campo naquela vidinha, porque ali estava ok. Estavam mais preocupados em cuidar do seu dia a dia do que nas promessas de desenvolvimento e etc. que vinham tanto das cidades grandes quanto de fora, né, do estrangeiro. O governo e a modernidade, eles estavam bem ligados, né, com as cidades controlando as áreas rurais, né. Lugares assim como Gana, um exemplo legal dado aqui, a maioria das pessoas nas assembleias legislativas, gente, tinha um bom nível de escolaridade, enquanto a maior parte da população era analfabeta, cara. Olha a diferença, gritante. Para conseguir assim, empregos públicos, você precisava saber ler e escrever, né? Não somente na língua local, mas também em idiomas internacionais, como por exemplo o inglês e também o francês. Então, assim, a educação, ela acabou virando uma chave muito importante para, assim, as pessoas terem poder e também melhorar de vida. Trabalhar no setor público, gente, era, assim, uma das melhores maneiras de se conseguir um emprego, né? E trazer prestígio e também rendas consideráveis para suas famílias. Acho que até hoje, né? Em alguns países, aqui no Brasil, por exemplo, é assim. Muita gente nas áreas rurais, apesar de enfrentar problemas, né? Como pobreza, dificuldade de acesso à educação, eles estavam querendo aprender mais, né? Um monte de pessoas estava se mudando para as cidades, especialmente na América Latina, porque eles buscavam assim, melhores oportunidades de estudo, também melhores oportunidades de trabalho. Eles achavam assim que na cidade teriam mais chances diferentes, né? De viver uma vida diferente, ou até mesmo, gente, de aprender a dirigir um carro. Olha só como era a mentalidade da galera. E sim, gente, essas coisas, essas skills
podiam fazer a diferença. Nesse cenário, a reforma agrária também era super importante, gente. Ela poderia, sim, simplesmente ajudar muita gente que vivia da agricultura. Por quê? A reforma agrária envolve distribuir terras de forma mais justa e diminuir os aluguéis dessas terras, né? E isso tudo visava melhorar a vida das pessoas no campo. Entre ali 1945 e 55, logo depois da Segunda Guerra, muitos países eles começaram a fazer as reformas agrárias, né? Como eu acabei de falar, reforma agrária, mudanças para poder distribuir melhor a terra para a galera que vive no campo. Ok, essa informação aí, beleza. Quase metade das pessoas do mundo, gente, vivia em lugares que estavam passando por esse tipo de reforma. Isso aconteceu muito nos países comunistas da Europa Oriental e também na China depois de 1949. Além disso, gente, a descolonização dos lugares, Índia, que era, assim, parte do Império Britânico, e a presença dos Estados Unidos no Japão, também na Coreia, também ajudou a espalhar essas reformas agrárias, pessoal. A Revolução no Egito de 1952 também deu um ânimo, deu um gás para poder promover mudanças em outros países islâmicos. Também tem o exemplo da Bolívia, né? Eles adotaram a reforma agrária em 1952, né? Seguiram um modelo que já existia no México desde a Revolução de 1910. Todos esses exemplos, gente, aqui está sendo citado no papum rápido. Vai anotando e vão dando uma pesquisada mais a fundo, porque pode ser importante pra caraca para vocês. Prosseguindo, na América Latina, as reformas, assim, elas não avançaram muito até a Revolução Cubana, né, que trouxe a questão da reforma agrária para o centro das discussões políticas naquela região. Foi um período assim de muita mudança, né? Vários lugares estavam tentando redistribuir terra para melhorar a vida das pessoas, gente. Mais uma vez, reforma agrária é um assunto muito, muito, muito importante. Aqui eu estou dando uma pincelada nos lugares que tiveram maior destaque. Mas deem uma olhada mais a fundo, cara, porque pode cair com constância em concurso e se não souber, vai tomar pau. Os defensores da reforma agrária eles achavam que essa mudança era uma forma assim, de ganhar o apoio dos camponeses e também uma questão de justiça social, ok. Só que muitos desses revolucionários, na real, eles não acreditavam que só distribuir terra ia fazer, assim, diferença na economia. Acabei de falar aqui da Bolívia, né? Um exemplo citado de novo, né? Tanto na Bolívia quanto no Iraque. A produção agrícola até caiu, assim, depois das reformas que aconteceram, gente, em 1952 e 1958. Olha só, depois da reforma agrícola, a produção caiu. Por outro lado, gente, teve países onde a agricultura ela já era muito forte, Egito, Japão, Taiwan, né? E a reforma agrária, assim, mostrou que tinha muito potencial produtivo, né? Que não estava sendo aproveitado antes. Também ficou, assim, muito claro que a agricultura, gerida por pequenos agricultores, né? Com ideias modernas, ela poderia ser tão eficiente quanto as grandes fazendas tradicionais. Ou seja, a reforma agrária para alguns países deu muito certo e para alguns também agricultores, produtores que tinham ideias mais para frente deu muito certo. Só que em outros lugares acabou a produção diminuindo, acontece. No começo, os camponeses eles estavam assim, bastante animados com essa ideia, né, de redistribuir as terras e tudo mais. Só que muitas vezes as reformas assim não funcionavam como os próprios camponeses, ali a galera que vivia a situação, esperava. Em vez de dar a eles assim pequenos pedaços de terra que eles pudessem cuidar, os governos, gente, às vezes tentavam fazer grandes fazendas coletivas. Só que sim, isso não fazia sentido para os camponeses. E eles queriam algo mais próximo assim das suas necessidades, né? E da realidade das comunidades que eles viviam, né? Um exemplo legal disso foi no Peru, onde a reforma agrária ela foi assim, radical pra caraca, ela foi muito radical. Só que ela não deu certo. Por quê? Ignorou o que as comunidades realmente precisavam, gente. E também como que as comunidades funcionavam. Vocês estão entendendo? Os caras pegaram, botaram todo mundo no coletivo e falaram, valeu, vai. Não, não é assim que funciona.
Por outro lado, né, no México, né, ali na década de 1930, as reformas elas foram mais alinhadas com as necessidades dos camponeses. Né? Isso acabou dando de fato mais autonomia para eles, né? Só que mesmo assim não trouxe assim grandes mudanças para melhorar a agricultura de um modo geral. Bom, as boas intenções das reformas elas nem sempre se traduziram em resultados positivos, porque os governos, gente, eles muitas e muitas e muitas vezes eles não ouviam as reais necessidades dos camponeses. E assim nós fechamos a primeira parte, sim, dividi em 2 vídeos, surpresa para quem ficou até aqui, do capítulo 12 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha esperto. Comenta, que é muito importante. Se eu deixei passar alguma coisa batida, vamos lembrar que isso aqui é um resumo. Se você tem alguma leitura complementar, sabe, um artigo interessante, um livro que fale sobre algum desses temas que a gente tratou, bota aí também que eu faço uma leitura, dou uma resumida pra gente poder conversar sobre ele. E é isso aí, meu irmão. Vamos embora estudar que se a gente não fizer pela gente, nada cai do céu. Ou quando cai do céu, acredite, quem tá do outro lado tá olhando o nosso esforço e a gente tá aqui para se esforçar. Valeu, falou, até a próxima, fui!